Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Janison falando, né? Hoje vamos dar início às nossas aulas via YouTube e posteriormente marcaremos também um dia para esclarecimentos de dúvidas em formato de live. Hoje será a nossa primeira aula do estudo de probabilidades. Vamos trabalhar alguns conceitos iniciais e depois trabalharemos as fórmulas e alguns exemplos, né? Primeira coisa de hoje que vamos falar é sobre a origem da probabilidade, né? Qual é a motivação de estudar a probabilidade? Na minha visão, a probabilidade nasce da necessidade do ser humano de querer predeterminar certezas ou incertezas da ocorrência de fenômenos, de eventos, sejam físicos, químicos, sejam econômicos, climáticos, sempre na busca de pré-estabelecer algumas certezas ou algumas informações. Por exemplo, será se amanhã preciso levar meu guarda-chuva na minha caminhada? Aí a pessoa pode olhar na previsão do tempo e ver que está com 10% de possibilidade de precipitação. Isso quer dizer que tem 10% de chance de chover naquele dia. Então, provavelmente, a pessoa não vai levar o guarda-chuva. Em outra situação, digamos que a pessoa abra o aplicativo e veja 80% de chance de precipitação. Com certeza, nesse dia, a pessoa irá se precaver e levar o guarda-chuva, não é isso? Então, antes de começar as fórmulas e falar os cálculos de probabilidade, propriamente dito, vamos trabalhar alguns conceitos iniciais, né? O primeiro conceito é a questão do experimento aleatório. Quando a gente calcula a probabilidade aqui no nosso nível de ensino, estamos trabalhando com experimentos aleatórios, que têm basicamente duas características, esses experimentos aleatórios. A primeira característica é que os resultados são imprevisíveis, né? Desde que eles sejam repetidos ou não sobre as mesmas condições, tá? E a segunda é basicamente uma redundância do primeiro, que é a questão de que os resultados dependem apenas do acaso, certo? Os resultados aqui dependem do acaso, somente do acaso. Digamos que as escolhas não são tendenciosas, né? É apenas uma questão de sorte ou de oportunidade, tá certo? Aí o nosso próximo conceito será o conceito de espaço amostral. O espaço amostral denotaremos aqui com o símbolo ômega, com a letra grega ômega maiúscula. Essa letra grega, ômega maiúscula, vai representar um conjunto do espaço amostral. E o espaço amostral é o quê? É o conjunto de todos os resultados possíveis de um evento. Certo? Esse é o conjunto do espaço amostral. Aí vamos trabalhar em exemplos. O exemplo clássico do lançamento de um dado em forma cúbica, né? Nesse lançamento de dado em forma cúbica, o espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis, é formado por os números 1 a 6, né? Então aqui, exemplo aqui. Exemplo, lançamento de um dado cúbico comum. O conjunto do espaço amostral é o conjunto que tem todas as possibilidades de resultados, não é? Para esse meu experimento. Lembrando, o espaço amostral não é o lançamento do dado. O lançamento do dado é o experimento aleatório. Por que aleatório? Porque os resultados são imprevisíveis. Não importa quantas vezes você lança esse dado, pode anotar os resultados, você não tem como prever qual será o próximo resultado, porque todos eles dependem do acaso. Então, o espaço amostral aqui nesse caso, nesse exemplo clássico, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você tem um dado cúbico comum, esse é o seu espaço amostral, tá certo? E aí entramos no conceito agora de evento. O evento depende muito do autor do livro, do professor. O evento, em geral, isso é uma regra, geralmente representa por letra maiúscula, porque o evento é um conjunto. Então,
parte do princípio que é um conjunto, a gente representa ele por letra maiúscula. Aqui eu vou usar a letra A, mas pode ser a letra E. Cuidado quando fizer com E, não confundir com o E de espaço, né? Usar a letra A para o evento. O evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Em símbolos matemáticos, podemos escrever assim, que o evento A está contido em ômega. Podendo ser até igual, né? Porque estar contido engloba a possibilidade de ser conjuntos iguais, tá certo? Então vamos pegar esse exemplo aqui do lançamento do dado cúbico e vamos fazer a linguagem do evento. Vamos dar um evento aqui como seja, vamos lá, evento A. O evento A como sendo o resultado, sempre na face superior, no caso do dado, ser um número primo. Então esse é um evento, porque todos os resultados que contemplam esse evento fazem parte do espaço amostral. Então vamos aqui, esse evento, qual seria esse evento? Né? Todos os números que são primos, que são pertencentes ao espaço amostral. Então a gente tem o 2, lembrando que 1 não é primo, né? É composto. Então os números primos aí são 2, 3 e 5, ou seja, temos 3 elementos, né? Nesse evento. É claro que a gente precisa agora de uma forma de calcular essa probabilidade desse evento ocorrer, né? Porque não adianta nada a gente saber estabelecer o evento, saber estabelecer o espaço amostral e não quantificar a probabilidade. O que eu quero dizer, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu vá defender um pênalti chutado pelo jogador Cristiano Ronaldo em uma situação hipotética. Então, analise, ele vai bater um pênalti e eu serei o goleiro nesse momento. A probabilidade de eu defender o pênalti é muito baixa. E analise agora a situação, se ele for chutar o pênalti e o goleiro ser o goleiro Cássio, por exemplo, um goleiro profissional de grande clube brasileiro. Então a probabilidade de Cássio pegar esse pênalti é muito maior do que a probabilidade que eu tenho de pegar esse pênalti. Mas não adianta nada a gente falar só da comparação, mas não ter o número, certo? Aqui a gente vai aprender a calcular o número, o valor da probabilidade, em situações conhecidas. Situações como probabilidade de chover ou não, como essa que eu falei do pênalti, não é? A probabilidade de um certo veículo sofrer um acidente não envolve o nosso nível de ensino aqui, que é o nível médio, certo? Essas probabilidades fazem parte da matemática atuarial e ela é amplamente utilizada em vários ramos, como por exemplo nas asseguradoras. Quando se faz um seguro, aquela entrevista que é feita, geralmente levanta dados para que o sistema calcule probabilidades de ocorrer acidentes ou sinistros com aquele veículo, e tudo isso vai influenciar no preço que o consumidor vai pagar pelo seguro. Mas dito isso, vamos agora falar da probabilidade, do conceito formal e da sua fórmula. Então vamos lá. A probabilidade é a medida das possibilidades de ocorrência de determinado evento. Então, fixado o conceito de espaço amostral e o conceito de evento, a gente vai medir as possibilidades de ocorrência. Então, para a gente aqui, a probabilidade vai ser uma medida bem descritiva. A gente vai ter a situação em mãos, todas as possibilidades em mente. Não dá para trabalhar em modelos probabilísticos mais avançados no nosso nível de ensino, certo? Então, sempre vai ser possível a gente fazer algum diagrama ou estabelecer de alguma maneira, seja por análise combinatória, o nosso espaço amostral, tá certo? Então, vamos pensar aqui. Seja um evento do espaço amostral ômega, tem-se que a P de A. Esse P de A a gente vai ver como probabilidade de ocorrência do evento A. É assim que a gente vê. A probabilidade de ocorrência do evento A, ou simplesmente P de A, vai ser igual a N de A sobre N de ômega. N de A é o número de elementos do conjunto A. O
conjunto A é o que? O evento. E N de ômega é o número de elementos do conjunto ômega, ou seja, o número de elementos do espaço amostral. Pode ser que em algum momento a gente fale o número de possibilidades do evento e o espaço amostral, mas lembre, N de ômega não é o espaço, é o número de elementos do espaço. Alguns autores gostam de escrever assim também, que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos totais. É uma forma também de enxergar a probabilidade. Então, sendo dessa forma, perceba que ao calcular uma probabilidade, a primeira coisa que teremos será uma fração. E como toda fração, a gente pode transformar ela em número decimal. E também podemos transformar esse número decimal em porcentagem, caso a gente desloque a vírgula 2 casas para a direita. Tá certo? Então, vamos aqui visualizar aquele exemplo inicial que eu fiz aqui, do lançamento de um dado. Então, lembre, se teoricamente o experimento aleatório aqui é o lançamento de um dado cúbico em visualização ou anotação da face superior. Ômega é o espaço amostral. O espaço amostral não é o lançamento do dado, são as possíveis respostas ou possíveis resultados do dado, certo? Aí temos também o evento, que consiste em um subconjunto do espaço amostral. Veja aqui que A está contido em ômega, né? Esse evento é parte do espaço amostral, certo? E nesse caso, nesse exemplo, a minha escolha para o evento foi o resultado do seu número primo. Poderia ser qualquer outra coisa, como um número maior que 4, certo? Ou número ímpar, coisa do tipo, tá? Então vamos pensar aqui. O resultado do seu número primo. Qual é a probabilidade disso ocorrer? Né? Qual é a probabilidade de ocorrência desse evento A? Pela fórmula que acabamos de ver, a probabilidade é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Número de casos favoráveis, número de casos totais. O número de casos favoráveis aqui que a gente está vendo é 1, 2, 3, né? N de A igual a 3. E aqui N de ômega, que é o total de possibilidades, são 6. Como todo mundo sabe que um dado tem 6 possibilidades. Logo aqui a probabilidade será 3 para 6, ou 3 sobre 6. Sempre que temos uma fração assim, podemos simplificar, né? Nesse caso eu posso simplificar a fração por 3, para ela ficar numa forma mais interessante para a gente. Fica 1 sobre 2, ou 1 meio. Né? Como eu disse agora há pouco, o resultado padrão é na forma de fração, mas pode aparecer também a divisão. 1 dividido para 2 é 0,5 ou 0,50, né? Que é a mesma coisa. Não é? E assim também é muito comum aparecer na forma de porcentagem, como 50%, 1 meio, né? A metade é 50%, e aquele artifício que eu falei também, né? 2 casas decimais para a direita vai transformar esse 0,50 em 50, tá certo? Então, essa é a fórmula das probabilidades. Esse é o nosso primeiro exemplo de probabilidade. Vamos aqui responder um segundo exemplo, da mesma maneira, só fazendo a aplicação na nossa fórmula de probabilidades. Então, vamos lá ao nosso primeiro exemplo, não é? Um supermercado está distribuindo aos seus clientes cupons para o sorteio de um carro no Dia das Mães. Durante a promoção, Janison recebeu, preencheu e depositou na urna 36 cupons, enquanto que Maria fez o mesmo com 45 cupons. Considerando que no dia do sorteio existam 90 mil cupons na urna, qual é a probabilidade de que cada um deles tenha de ganhar o carro? Então veja, Janison tem 36 cupons, Maria tem 45 cupons e no total lá na urna tem 90 mil cupons. Esse é um exemplo básico e clássico da forma original de probabilidade, que é a aplicação direta na fórmula. Então vamos lá aqui, quadrar um pouquinho, vamos lá. Vamos lá, o caso de Janison, vamos colocar como N de J, vamos chamar de conjunto J. Então o evento que é ser sorteado, então veja que interessante aqui. O evento aqui é ser sorteado um dos meus cupons, né? Não atrapalha evento com experimento. O experimento é o sorteio do veículo, beleza. Mas o evento aqui em situação é o que? Um dos meus cupons ser sorteado. Então é N de J.
tem a questão de Maria também. Maria, o número de elementos de M. Aí você vai dizer, Maria é uma só, certo? É uma pessoa só. Mas Maria tem 45 cupons, enquanto Janisson tem 36 cupons, certo? Então, dentro daqueles 90 mil cupons, Janisson tem 36, Maria tem 45. Esses 90 mil cupons é o N de ômega, né? É o número de elementos do espaço amostral. Mais uma vez, não confundam o espaço amostral, que é o conjunto. O conjunto, você tem que imaginar um conjunto. Pode ser até aquela urna, um conjunto que tem todos aqueles elementos, todos aqueles cupons lá dentro. Deixa eu ajustar o foco. Todos aqueles cupons lá dentro. Então vamos lá. N de ômega, que é o número de elementos do espaço amostral, é 90 mil. E aqui, de forma simples, lembrando que a fórmula probabilidade de um evento A ocorrer é o número de casos favoráveis sobre o número de casos totais. E aqui, para a probabilidade de Janisson ser um sorteado, ter um de seus bilhetes sorteados, um dos seus cupons sorteados, é o número de elementos do evento, que é 36 sobre 90 mil. E a probabilidade de Maria ter um dos seus cupons sorteados é 45 sobre 90 mil. E então aqui a fórmula vai ficar P de J igual, aqui a gente pode simplificar novamente, como da outra vez, por 9. Já, você pode fazer em etapas, mas pode ser por 9, poderia ser até por 18. 36 por 9 é 4. E 90 mil dividido por 9 ficam 10 mil. Aqui eu posso simplificar por 4, né? Então, a probabilidade de Janisson ser um dos sorteados fica 4 dividido por 4 é 1. E 10 mil dividido por 4, você pode pensar assim, 100, né? 100 dividido por 4 é 25. E aí a gente põe os dois zeros. Como é que é o entendimento desse resultado aqui, né? Esse resultado você pode entender como sendo 1 para 2.500. 1 para 2.500. Aí você vai dizer, professor, e como é que significa isso em termos numéricos, né? Mesmo sem a gente calcular a porcentagem, o que isso significa, né? Isso significa que se em circunstâncias ótimas a gente pudesse repetir esse experimento, repetir o experimento, não é o evento que se repete, é o experimento. Se a gente pudesse repetir esse experimento por várias e várias vezes, a cada 2.500 vezes que repetíssemos o experimento, uma das vezes eu seria sorteado, tá? Então isso é uma média também, né? É uma estimativa. Então digamos que se repetisse esse experimento 5.000 vezes, então em duas eu teria uma grande chance de em duas, em média, né? Desculpa, em média 2 vezes eu seria sorteado nessas 5.000 vezes, né? E até pelas frações, né? Se fosse repetido o experimento 10.000 vezes, em média eu teria 4 chances contempladas, tá certo? Então vamos aqui na probabilidade de Maria ser uma das sorteadas, né? A mesma conta, né? Aqui eu vou ser um pouco mais direto. Você já percebe que tem 45 e tem 90. 90 é múltiplo de 45. Então vamos simplificar logo para o 45 para a gente ganhar um tempinho, tá? Então a probabilidade de Maria ser uma das sorteadas será 1 sobre 90 dividido por 45 é 2. 1 para 2.000. Então veja, a probabilidade de Janisson ser sorteado é 1 para 2.500. A de Maria é 1 para 2.000. Então perceba que Maria tem uma considerável chance maior de ser sorteada do que Janisson. Não é isso? E se você dividir os números, poderá transformar isso em porcentagem, tá? E como é que faz para dividir os números? Você divide normalmente 1 dividido por 2.500 e 1 dividido por 2.000, tá? E se você já quiser transformar em porcentagem, você já pode multiplicar pelo 100% também e já fica bem mais tranquilo. Então eu vou até fazer isso. Já que a ideia é transformar em decimal e o decimal leva a gente a porcentagem, eu já vou fazer logo como porcentagem. Então veja, aqui eu vou fazer assim.
vou multiplicar por 100%. E o que é 100%? 100% é 100 sobre 100, que dá 1. Então, não altera nada se eu multiplicar por 100%. Tá? Lembre, 100 sobre 100, que é 1. E aí vai ficar quanto? Vai ficar 100. 1 vezes 100% é 100%. 2.500 aqui tem 1 embaixo, ficaria 2.500. Corta esses dois zeros. 1 sobre, desculpa aí o corte, 1 sobre 25%. 1 sobre 25%. E 1 sobre 25% é igual a 0,04%. Quando você dividir 1 por 25, você pode fazer a conta. Aqui é a mesma história. Eu vou multiplicar por 100% na probabilidade de Maria. Então vai ficar 100% sobre, 2.000. Corta os dois zeros. Vai ficar 1 sobre 20. 1% por 20. Né? 1% dividido por 20 vai dar 0,05%. Então, qual é a probabilidade de Jânison ser um dos sorteados? 0,04%. E a probabilidade de Maria ser um dos sorteados é 0,05%. Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Essa é a nossa aula 01. Eu vou lançar junto também a aula 02 com mais alguns exemplos, algumas probabilidades extras, inclusive a probabilidade do evento complementar e algumas propriedades também, tá certo? Então vamos falar de propriedades, outros exemplos e probabilidade complementar, tá certo? Na aula 2. Então, muito obrigado mais uma vez por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado e vamos estudar. Valeu, abraço.